Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Essa é a 10ª aula, dividi também em duas partes. Essa primeira parte a gente vai trabalhar com o texto do Brian Arthur e o tema, tá, dessas duas partes é sobre tecnologias concorrentes, Path Dependence e Lock-in. Bom, esse texto do Brian Arthur, ele tem aí como objetivo explicar a possibilidade, né, de dominância de uma tecnologia no mercado. Então, ele vai propor aqui nesse texto, né, um modelo teórico até simplificado, mas que vai tratar aí numa abordagem dinâmica para tentar contribuir justamente com o que ele vai apontar em relação à teoria neoclássica, que é a incapacidade da análise estática para apontar aí qual, né, dentre múltiplos equilíbrios que se podem chegar, será o selecionado. Ou seja, o cálculo, né, utilizado na teoria neoclássica, ela é capaz, né, de fazer modelos que prevejam aí múltiplos estados de equilíbrio, mas incapaz de determinar qual deles vai ser selecionado. É claro que aqui, na abordagem dinâmica que vai ser proposta pelo Brian Arthur, a gente vai ter algumas situações em que vai ser possível fazer a predição, né? Mas também vai ficar em aberto aí uma série de possibilidades em que é muito difícil dizer qual vai ser o ponto selecionado sem a verificação, né, de um determinado fenômeno de concorrência entre tecnologias ao longo da história, né? Então, ele propõe um avanço, né, é um pequeno avanço em termos de predição, né, ou seja, vai ter uma situação que é a que ele está colocando justamente nesse texto, que é aquela em que a gente vai ter uma tecnologia que ao longo do tempo, né, ela vai virtualmente excluir todas as demais do mercado. Bom, ele vai trazer aqui algumas ideias básicas, né, para montar, vamos dizer assim, essa proposição teórica, que a gente vai ver, ela tem essa questão de ser uma abordagem dinâmica e também ela vai ter aí o caráter evolucionário, como a gente vai ver mais adiante. Então, quais são essas ideias básicas? Primeira ideia é que eventos insignificantes, né, o que ele vai chamar de pequenos eventos históricos, eles podem dar vantagem inicial para uma tecnologia, né? Então, pensar da maneira mais simples, né, que haja duas tecnologias concorrentes, né, alternativas, mas que sirvam para o mesmo propósito. Ele vai dizer o seguinte: olha, vai ter esses pequenos eventos condicionados historicamente que em princípio parecem relevantes ou no momento da tomada de decisão pelos indivíduos, que podem ser aí consumidores ou mesmo as organizações que vão escolher entre adotar uma ou outra tecnologia, que vai condicionar na fase inicial a preferência por uma tecnologia em detrimento de outra. Tá? E ele vai colocar o seguinte: olha, essa liderança inicial ela pode levar a tecnologia a dominar o mercado, né, e, consequentemente, bloquear as demais. Tá? Ele vai colocar o termo lock-in, né, ou seja, quando a pessoa fica presa, né, numa determinada trajetória, e aí a gente vai desenvolver um pouquinho essa ideia, mas basicamente nessa parte do texto ele colocou o lockout, né, ou seja, quando a gente tem a emergência de uma tecnologia que vai dominar, ou seja, vai ser monopólio, ela vai ser adotada, né, por todas as empresas, ou vai ser adotada por todos os usuários de uma determinada tecnologia, ou por consumidores, tá? As alternativas elas ficam bloqueadas, tá? Ou seja, elas são deslocadas ou descartadas do mercado. Tá? Ele vai reconhecer ainda, né, ainda que ele esteja preocupado em demonstrar a possibilidade de ter essa dominação de uma tecnologia ao longo do tempo, né, ou seja, a vir a ter um monopólio, né, 100% do market share, o modelo que ele vai propor também coloca a possibilidade de que essa competição entre tecnologias possa ter múltiplos resultados. Tá? Então, a semelhança do que é colocado na teoria neoclássica, né, a gente pode ter situações em que vai ter uma coexistência de tecnologias alternativas e a gente não vai conseguir determinar exatamente qual que vai ser a participação, né, de mercado de cada uma, ou qual vai ser o percentual, né, de usuários que vão adotar uma ou outra tecnologia. Bom, quais são as possibilidades que ele vai colocando, né? Primeiro, esse conceito inicial de pequenos eventos históricos, tá, que
podem determinar uma trajetória acumulativa, tá? Ou seja, vão ter situações que elas são dadas ali da perspectiva histórica e que vão levar, né, uma escolha inicial ou propiciar uma vantagem inicial para uma determinada tecnologia, e essa vantagem vai fazendo com que haja um reforço, ou seja, uma tendência de que os novos usuários ou as novas pessoas ou organizações que devem escolher entre as tecnologias que estão disponíveis tendam a adotar aquela que se mostrou no primeiro momento vantajosa. Tá? Então aqui a gente pode trabalhar como exemplo no surgimento aí da automobilística, né, da produção de carros. A gente tinha já a possibilidade de fazer a tração, né, do automóvel por dois tipos de motores, né, um motor a combustão e um motor elétrico. Tá? E aí uma série de fatores históricos, né, vão determinar, por exemplo, a descoberta do petróleo nos Estados Unidos, né, a facilitação em território, né, em terra, vamos dizer assim, né, a facilitação, redução do preço, né, do combustível, enfim, né, uma série de fatores que vão se acumulando e vão fazendo essa trajetória, né, reforçar a opção, né, tanto dos usuários quanto dos produtores de automóveis em adotar como padrão, né, o motor a combustão. E ao longo do tempo, né, o motor elétrico acabou sendo descartado, né, ou seja, praticamente eliminado do mercado até, né, um período mais atual em que a gente, por questões de escassez de recursos, né, o petróleo, por questões de sustentabilidade ambiental, por iniciativas políticas e assim por diante, né, a gente vai tentando resgatar aquela alternativa que ficou um longo tempo, né, lockout, né, ou seja, trancado para o lado de fora do mercado. Tá? E outra possibilidade que ele vai colocar é o seguinte, essa é uma possibilidade bastante interessante, é que quando há retornos crescentes, né, a gente pode ter aí um processo social que leva à adoção generalizada, ou mesmo, né, de maneira universal, de uma tecnologia com potencial inferior no longo prazo. Tá? Então, o que significa dizer retornos crescentes? Né? Então, lá no modelo, ele usa dados, né, chamados de payoffs. Né? Os payoffs são as recompensas ou os benefícios, né, que o indivíduo ofere a partir da escolha de uma determinada tecnologia. Tá? Então, aquele número lá ele não tem uma unidade de medida. Tá? Ele pode ser qualquer coisa que possa ser mensurável, né, e que tenha relação econômica. Por exemplo, posso estar adotando uma determinada tecnologia que me traz aí um custo de produção X e a tecnologia alternativa traz um custo de produção Y. Tá? Então, a tendência é adotar aquele que traga um benefício maior. Só que ele vai colocar aqui, não necessariamente, né, essas características técnicas no longo prazo, né, ou essas vantagens econômicas, elas se mantêm. Né? Então, o que ele está colocando é o seguinte, bom, eu posso ter duas tecnologias que, à medida que mais pessoas vão adotando e que melhorias vão sendo feitas, né, ao longo do tempo, elas vão trazendo benefícios maiores para os seus usuários. Só que o ritmo desses melhoramentos e desses retornos, né, eles podem crescer de maneiras distintas. Então, eu posso ter, num determinado momento, né, na fase inicial, que os retornos crescentes da tecnologia A sejam maiores do que os retornos da tecnologia B. Isso vai fazer com que haja uma indução de que mais pessoas venham adotar a tecnologia A, até que se chegue num limiar em que se torna inevitável. Né? Todo mundo vai escolher a tecnologia A, porque vai se tornar muito custoso você não adotar aquela determinada tecnologia. Ou seja, todos os carros são com motor de combustão, independente se é gasolina, ou etanol, enfim. E a gente já tem toda, né, uma estrutura de postos criados, né, uma cadeia de suprimentos. Então é muito difícil, bom, eu vou escolher um carro elétrico, mas quem que vai dar manutenção desse carro? Como é que eu vou recarregar e assim por diante. Então, chega num determinado momento que, pelo fato de outros, né, terem escolhido a tecnologia A, é muito difícil eu escolher a tecnologia B. Né? Por mais que, né, se as pessoas tivessem escolhido a tecnologia B, ao longo do tempo elas teriam um benefício maior. Né? Então, o que está sendo colocado aqui de possibilidade é que, do ponto de vista técnico, ou mesmo dos benefícios econômicos que podem ser gerados para a sociedade, né? No longo prazo, isso não vai ser determinante para a escolha da tecnologia. Tá? Então, a gente tem
um caminho que vai se reforçando, né? Uma tendência de que, a partir de um determinado momento, né, claro, atendidas alguns pressupostos que ele coloca lá nos 3 teoremas, que eu não vou explorar aqui, que a gente chegue, né, numa única tecnologia dominante. Né? E vai ter os casos exclusivos em que a gente vai ser capaz de prever que uma das tecnologias vai dominar. Qual delas? Né? É difícil saber, só a avaliação histórica ao longo do tempo é que vai permitir descobrir. Tá? Bom, além disso, aqui a gente tem as propriedades, né, dos retornos crescentes, dos benefícios que são gerados pelas tecnologias concorrentes. E é muito interessante porque aqui a gente tem a apresentação, né, de propriedades que já estavam lá nos fundamentos da teoria evolucionária que a gente trabalhou na aula anterior. Tá? Então, a primeira propriedade é o da não previsibilidade, ou seja, de antemão, se eu tenho 2 tecnologias novas que estão sendo introduzidas no mercado, eu não consigo prever qual delas, né, vai ter a dominância. Se é que vai ter a dominância, ou seja, o que ele está colocando é a possibilidade de que haja uma tecnologia, né, em que todos vão ficar presos nela e que vai colocar todas as alternativas fora do mercado. Tá? Então, mas essa é uma das possibilidades. Tá? Além disso, ele traz como propriedade, né, dos retornos crescentes, né, dos benefícios ao longo do tempo, então por isso, né, é um modelo que ele coloca como dinâmico, a potencial ineficiência. Então, o que seria eficiência e ineficiência? Essa trajetória ela vai ser eficiente se ao longo do tempo as pessoas estiverem escolhendo a tecnologia que vai trazer um maior benefício social, né? Econômico, pode ser um menor custo, né? Menor poluição ambiental, não importa aquilo que a gente esteja colocando na unidade de medida para avaliar os chamados payoffs. Tá? Então, se ao longo do tempo ela se confirma, né, a tecnologia que ela é superior do ponto de vista técnico, econômico, ecológico, não importa, tá? A gente vai dizer que tem uma trajetória, né, um caminho que se desenvolve que ele é eficiente, né? Ou seja, as pessoas estão escolhendo ao longo do tempo a melhor alternativa. Por outro lado, ele vai colocar o seguinte, bom, pode ser que elas não escolham ao longo do tempo, né? Porque no início ela pode se tornar atrativa, mas, né, no longo prazo a gente vai chegar no limite dos benefícios que vão ser gerados, podem inclusive se tornar prejuízos, né, ambientais, por exemplo, se a gente pensar no caso da combustão, e consequentemente a gente não está, né, na trajetória eficiente, está na trajetória ineficiente, ou seja, ficamos presos aí numa trajetória tecnológica que é inferior à alternativa que acabou sendo deslocada no mercado. Tá? Então, essa é uma possibilidade dentro, né, de tecnologias que ao longo do tempo possam aí trazer retornos crescentes em termos de benefício para a sociedade. Tá? Terceira propriedade é o da inflexibilidade. Tá? Então, significa dizer o seguinte, uma vez que surge, né, ou emerge uma tecnologia dominante, ainda que ela não seja monopólio, mas a partir de um determinado limiar, é muito difícil, é muito custoso, né, a gente se arrepender e mudar, tá, para outras tecnologias. Vou colocar um outro exemplo, né, para não ficar no caso do motor, a decisão entre usar sistemas operacionais de computador, por exemplo. Né? Então, a maioria das pessoas, né, aprende a usar computador, né, no Windows. A gente troca arquivos eletrônicos, né, baseado aí no Microsoft Office, enfim, né, mesmo se eu estou usando no Apple ou se eu estou usando no Windows. E aí, usar, por exemplo, tomar a decisão de usar o Linux, o LibreOffice, assim por diante, bom, você tem o custo lá de aprender, mas tem outras coisas que são custosas, que é o fato das outras pessoas adotarem a tecnologia alternativa. Então, a gente vai ter uma série de rigidez, né, de itens de rigidez, que vai fazendo que seja muito custoso a pessoa escolher a alternativa. Então, a probabilidade, né, de toda vez que ela tem que escolher, né, seja a mesma pessoa renovando, né, a sua escolha ou a escolha acontecendo aí por novos usuários, né, a tendência é seguir a manada, vamos dizer assim, tá? Então, a partir de um determinado momento, né, você tem uma certa inflexibilidade. Ó. É muito custoso, né, eu adotar a tecnologia B quando a A é usada por todo mundo. Tá? Então, os benefícios
de que todos compartilhem da mesma tecnologia, né, acabam sendo maiores do que os benefícios que eu posso ter com a tecnologia B, mas que vai trazer também uma série de custos na hora de eu interrelacionar com, né, outros usuários. E a quarta propriedade, que também vem lá dos fundamentos da economia evolucionária, é o da não ergodicidade. E a gente pode, né, aqui está bem explícito isso, também usar como sinônimo de caminho dependente, né, essa dependência do caminho. Isso significa dizer o seguinte, que ao longo do tempo, né, aqueles efeitos iniciais que condicionaram a preferência de uma tecnologia em detrimento da outra, elas não desaparecem, né? Então, o fato de que, ao longo do tempo, a tecnologia B vai se mostrando mais interessante que a A, mas se muitas pessoas já adotaram a A e a gente passou daquele limiar em que é muito custoso, né, voltar, então a gente vai continuar nessa trajetória. Então, não tem essa tendência de se arrepender e fazer com que haja, no longo prazo, uma anulação, né, do ponto de partida. Então, basicamente, o que ele está colocando se eu tenho pontos de partidas diferentes, ou seja, se eu tive algum evento histórico, aleatório, mesmo que insignificante, mas que deu vantagem para uma das tecnologias, e isso vem a se reforçar ao longo do tempo, eu não tem retorno. Tá? Então, basicamente, essa é a ideia, de que essa vantagem inicial ela não pode ser anulada. Bom, aqui eu vou trazer algumas conclusões, né? É claro que eu estou fazendo uma exposição mais breve, né? Ele coloca lá uma série de demonstrações formais, motivismo matemático, também os teoremas derivados aí, né, da sua proposição, mas basicamente o que ele faz é uma proposição teórica de um modelo dinâmico, e aí por dinâmico a gente tem que entender que basicamente ele está trabalhando com essa ideia da evolução ao longo do tempo, né? Mas não só isso, né? No sentido também de que a gente tem atualizações das tecnologias, que a gente pode pensar como incrementos, né? Ele usa a palavra melhorias ou incrementos, que a gente pode associar com a ideia de inovação incremental, que vai trazendo novas versões da tecnologia ao longo do tempo, e que as pessoas, as mesmas pessoas que escolheram em determinado momento, elas podem se defrontar com o problema da decisão de novo. Tá? Ou seja, a cada vez que sai uma nova versão, tá, do iPhone versus Samsung, eu estou me deparando de novo com, né, tecnologias alternativas. Então, qual eu vou escolher? Né? Então, eu tenho esse elemento de dinâmica também. Além disso, eu tenho a questão da própria inovação tecnológica, né? Ou seja, essas inovações elas vão acontecendo ao longo do tempo, com ritmos diferentes, né? Com capacidades de prover, de fato, benefícios diferentes. Né? Então, a gente vai ter uma série de elementos, né? Que vão, a cada período do tempo, sendo renovados. Né? Então, isso que vai dando um caráter aí de dinâmica, né? E não de estática, ou seja, eu vou ter, né, novos dilemas a cada momento. Bom, então o que ele vai trazendo aqui em termos de conclusões, né, associado aí ao modelo que ele desenvolveu? Primeiro, que com retornos crescentes, as duas tecnologias, no modelo simplificado, né, que ele trabalha com duas, mas pode ser N tecnologias, não podem coexistir indefinidamente. Uma deve excluir a outra. Claro, só vai excluir se atendidas as três condições dos teoremas apresentados lá. Né? Ou seja, naquele caso em que eu tenho, né, certeza ou a probabilidade igual a 1 de que uma das tecnologias vai dominar o mercado. Tá? Embora eu não saiba dizer exatamente qual delas. Né? Não pelo menos de antemão. Né? Só depois que, de fato, as coisas vão se desenvolvendo ao longo da história. Por outro lado, né, como ele vai colocando um modelo que tem múltiplas possibilidades de resultado, então ele vai colocar o seguinte, olha, a dominância, porém ela não é inevitável. Tá? E aí uma das condições que ele vai colocar é o seguinte, se eu tiver retornos crescentes, que é uma das condições para que eu tenha, né, uma trajetória que vai me levar para o monopólio, para a dominância, se eu tiver, né, uma limitação, um teto de melhorias que vão poder ser desenvolvidas sobre aquela tecnologia que foi a preferida, que dominou o mercado, né? O que fez emergir, né, essa dominância do mercado, mas sem ter um monopólio ainda, eu não vou chegar na situação do monopólio. Eu posso chegar numa situação em que eu tenha predominância, ou seja, a tecnologia ela pode ser usada por, sei lá, 80% dos usuários,
mas eu tenho ainda uma margem para tecnologia alternativa. Então, nesse caso, eu tenho coexistência. Tá? Qual vai ser esse percentual? Aí já é mais difícil de prever. Tá? E aí vai entrar naquela situação que é muito similar com a da teoria neoclássica, que é múltiplos estados, mas sim, né, a condição de predizer qual deles vai ser selecionado, né, de antemão. Bom, eu trouxe ainda uma tradução livre, né, de uma frase que está lá no final, já nas conclusões do trabalho, que eu acho muito interessante pelo fato de que ele explicitamente, né, faz associação dessa proposição teórica com a teoria evolucionária. Né? Então ele vai dizer o seguinte, olha, sob retornos crescentes, a competição entre dois objetos econômicos, neste caso tecnologias, assume um caráter evolucionário, né? Com um mecanismo de efeito fundador parecido com aquele da genética. Então, o efeito fundador vão ser essas causas históricas que criam, né, uma vantagem para uma das tecnologias, que acabam criando essa trajetória de tendência de auto-reforço, né, nas escolhas, né, de quem vai adotar a tecnologia, que acabam levando aí por um caminho que ele é irreversível. Tá? É interessante também, né, fazer uma associação com a proposta teórica que é colocada aqui, com o texto que a gente leu do Lakatos, né? Ou seja, aquela ideia de que o programa de pesquisa concorrente, né, ele deve ser capaz de explicar aquilo que a teoria mainstream ou, né, a predominante explica e também explicar novos fenômenos. Né? Então, se a gente pega os casos que são colocados pelo Brian Arthur de retornos constantes ou retornos decrescentes, né, daqueles benefícios associados às tecnologias, a gente vai chegar numa situação que já era prevista, né, na teoria neoclássica, ou seja, que basicamente estou trabalhando com duas tecnologias, né, aqueles outros pressupostos, e os retornos não são crescentes, ou seja, ou eles são decrescentes ou eles são constantes, né, basicamente eu tenho duas tecnologias concorrentes, metade do mercado para cada um, né, dados os pressupostos, né, que foram assumidos ali. Agora, o caso que não está previsto na teoria tradicional é se eu tenho retornos crescentes e também, né, já uma associação empírica. Por que algumas tecnologias dominaram, tá? E excluíram as alternativas ao longo do tempo? Então, nesse sentido, essa proposição ela atende esse critério, vamos dizer assim, de validação do Lakatos, pelo fato de conseguir explicar o que já era explicado anteriormente e também conseguir explicar fenômenos novos que a teoria tradicional era incapaz de fazer. Bom, aqui está a referência, né, ao texto que a gente está trabalhando, que é o texto de 89, tecnologias concorrentes, né, retornos crescentes e lock-in. Bom, espero que estejam aí todos bem, né, tenham aproveitado essa videoaula e vejo vocês no próximo vídeo.